Então, 1, 2, 3 e você vai. 1, 2, 3. Salve, galera! Tudo certo? Sou o Bruno Cascata, sou cofundador do Blocos Caravana e a gente vai estar trocando uma ideia aqui com vocês, conversando com as bandas que participam do Blocos Caravana. Porque dentro do bloco a gente tem 12, 15 bandas de ska, todas elas aqui da região metropolitana de São Paulo. Então a gente vai apresentar para vocês um pouquinho da história dessas bandas que compõem o Blocos Caravana. E aí, Edu? Beleza? Firme e forte? Sempre. Bem-vindo à nossa casa. Cara, tô adorando aqui. Nossa, não, é sério, sensacional. Demais. A visita tava precisando, né? Demais, demais. Bom que você tá com a gente, cara. Nossa, fico feliz. Mano, muitos anos de rolê, muitas bandas. Muitas. Essa em específico, Sapo Banjo. Conta um pouquinho pra gente, quanto tempo tem de estrada, velho? Olha, o Sapo Banjo tá indo para 26 anos de banda. Na verdade, ele foi formado no finalzinho de 95, sabe? Trabalho de final de colégio, ensino médio, né, hoje, né? Dos integrantes originais, né? Eu entrei um pouco depois, eu, Pipeta. A formação clássica mesmo foi formada depois. Eu acho que vocês são a banda de ska em atividade mais antiga do Brasil no momento. Que teve atividade ininterrupta, né? O Escamundongos eu acho que é a mais antiga, né, em atividade. Sim. Mas eles pararam por um tempo. O Sapo nunca parou. Tentou parar, mas aí eu conto pra você depois. Não deixaram. O universo conspirou e não teve como parar a banda. Mas depois da gravação do Carro de Som, a gente quase parou a banda. Mas então, Edu, aí de 95 pra cá, quando a banda começou, vocês gravaram já uma cacetada de álbuns aí. Quantos, mais ou menos, pra gente ter uma base? Olha, entre demo, né, fita cassete, coletâneas e tal, eu vou ter que fazer uma conta aqui, porque tem bastante. Eu lembro da primeira, cara. Era uma demo que chamava Ska Livre. Ska Livre, então esse era o pessoal de 95. Que era a formação com o Edu C, o Mota, o o Nilson, o Mota, o Mal na bateria, o Manuel no teclado. Sim. E eles gravaram, não tinha metais, né? Tá. Era só... E tem uma história que você batizou, né? Essa fita, né? Batizei. O Mal foi entregar a fita pra ele lá na galeria. Na verdade não fui eu, cara. Era uns estreias de maldoso que tinha lá na galeria. Mas fazia parte da tradição, né? É pra montar, pra dar energia pra banda. Sim. Entregaram a fita pro Cascata, ele nem escutou, porque os caras chutaram a fita, batizaram a fita, quebraram a fita. Foi dura. Eles foram levar a fita pra gente na galeria do rock, e aí assim, tinha uma galera da Noise, que era a loja em frente e Sei, claro. Lembra? Os caras pegaram a fita assim e falaram, o que é isso aqui? Ska Livre? Não sei o que, não sei. Pegaram a fita e jogaram no chão, cara. Desculpa. Não, a fita era ruim mesmo. Vale como documento histórico, mas é ruim. Sim. Porque era uma banda que estava se formando ainda, né? Foi precipitado, acho, talvez a gravação da demo, mas é que eram outros tempos. Hoje foi a raiz e a matriz pro primeiro EPzinho, pro primeiro disco de vocês, que foi o Scataplá. O Scataplá. O primeiro EP, eu, o Pipeta, nós já tocamos no lançamento do disco. Tá. Mas ele não foi gravado, eu e o Pipeta, nós não gravamos esse disco. Porém, eu já estava no meio, meu dedo já estava lá, porque eu que apresentei o Caco, que era da Holiday Records na época, da Laranja Caos, eu que apresentei ele, e fiz a ponte, eles foram gravar lá no estúdio do irmão dele, gravar em analógico, porque era o que tinha, e é legal, e foi isso. Então, esse disco nós não gravamos, o primeiro EP, mas ele já rolou um bafafá, assim, né? Tá. Nos fanzines, até você mesmo deu uma força, né? Eu lembro que eu ouvi o Scataplá e tal. Aí eu já tinha o selo mais ou menos em mente. E aí quando a gente foi lançar a radiola, a gente pensou no cassete, foi aquela ska punk pra cacete. E aí a gente chamou o Sapo pra participar. Antes disso eu tinha chamado vocês pra tocar no hangar, em algum rolê, alguma coisa. Mas tem um espaço. Ele fez um recorte, mas tem muita coisa aconteceu ali.
Foi isso mesmo. Quando você colocou a gente tocou a primeira vez no Hangar, você não tinha chamado ainda, a gente tocou com o Ecoplex, Tá. numa sexta, assim. Mas quando a gente tocou no seu programa, a gente entrou em São Paulo, a gente deixou de ser uma banda só do ABC e se tornou uma banda conhecida em São Paulo imediatamente. Quando tocou no Escabadabadu. Isso. E no programa e na E festa. na festa. E na festa. Aí, nesse meio, a gente ganhou o festival, né? E foi lá apresentar o CD na rádio, teve Sim, várias... sim. Não, eu lembro, cara, fiquei de cara, assim, que era uma banda de skacore na época e com uma metaleira legal, assim. Era um ska-core, meio ska-punk até, né? Porque era uma coisa que, assim, não rolava de forma tão profissa na época. Eu acho que vocês afinava os instrumentos, né? A galera gostava mesmo de... Porque tinha outras bandas legais, só que era mais vibe, né? Uhum. A maioria era mais vibe, a gente já chegava mais afinado. Isso tem muito a ver também com a minha entrada na banda, com o Ski, que era um músico profissional já, Sim. que estava na banda também. Que era trombonista. Trombonista, mas ele é um músico completo, assim, né? Multi-instrumentista, né? Mas no caso ele estava no trombone. Eu lembro, isso que tocava na banda Paralela. Também, na banda Paralela. No primeiro disco já da Radiola tem a participação do Victor Rice, que você levou lá no estúdio. Nossa, nem lembrava. Ele gravou Lágrimas. Tá. Gravou Lágrimas. Foi engraçado, falou, chama o Victor que ele vai fazer uma linha de baixo e tal. Aí ele chegou, ouviu a linha que eu tinha feito e falou, vou gravar essa mesmo. Daí falou, o baixista tá doente? Que da hora. Não, é que a gente queria não. E a banda Paralela que você falou tá toda lá no disco. Sim, tocando. eu lembro que a minha carreira toda entrou. Então entrou, além do Pipeta e do Asnésio. Primeiro, digamos, álbum mesmo, que é esse que teve participação dessa galera toda que você descreveu, e que saiu também pela Radiola. Não, só deu essa vibe porque tinha um selo junto. E contrato, né, de fonograma, coisas de verdade mesmo. Produtor, né, não esqueçamos aí que foi o Clemente, o produtor. Teve participação do Victor Rice, da banda Paralela, os instrumentos estavam afinados, os arranjos estavam pensados, e foi bem falado e levou a gente para muito lugar, né? Esse disco. Depois veio mais ou menos na mesma época, o Cassino, que na verdade é um ensaio gravado. A gente vendia R$1,99. Nossa. Esse EP. O Cassino era um ensaio gravado. Provavelmente a gente relance ele com outra mixagem e com diferenças. Tá. Fica aí já a bola. Depois, e paralelo, teve uma coletânea, que foi o Escacetada, que aí já mostrava as bandas que tinham se formado ao redor das bandas que já estavam aí. Sim, eu lembro, né? Era Morlocks, Follow Bag, Sly e o veterano Esquisito Somos. E Esquisito Somos. E Maleducados. Estreando Maleducados. Estreando Maleducados, eu lembro. Com o Axel ainda. Sim. E aí o Cassino, essa daí. Aí depois veio o disco que foi o disco principal do Sapo, que é o Carro de Som. Que foi um disco também bem produzido. Foi bem produzido. Né? Quase que quem produziu, ele participou dos ensaios, tudo, foi o Roy Cicala, que ele era do Record Plant. Ele gravou o John Lennon, tudo. Nossa. Ele foi nas reuniões, ele ia ser o produtor. Na última hora a gente tirou. Tá. Ele não conhecia o ska profundamente a ponto de produzir. Então foi gravado no IAV. E esse CD, pra você ter uma ideia, o ex-baterista tem O Maurício. O Mauriba, ele tinha uma agenda e ele contabilizou mais de 150 shows naquele ano. Para uma banda underground. Isso é a maioria em São Paulo. O Sapo tocou 150 vezes. No ano. Na virada de um ano para o outro. Pega um pouco. Em 12 meses. Assim. 12 meses, assim. É muito. É muito. Na época do disquinho da Radiola, do disco da Radiola, o cheio, o álbum, a gente tocou bastante, mas não chegou a isso. Não, 150. Um ano são 365 dias. Então, a gente tocou quase todo final de semana, vai. E é isso mesmo, mas tinha lugar, show muito ruim, show muito bom. Sim, mas vocês estavam a milhão. E esse disco, a banda se desgastou um pouco internamente. E quase acabou a banda. Só que recebeu convite para ser contratada pela MTV Brasil. E aí, você não vai abandonar uma banda que recebeu um convite, né?
Porque vocês fizeram participação nos programas que eram de humor, de auditório. Era, né? O quinta categoria, com o Cazé e o Marco Mignon. Isso. Mas assim, foi 1 ano e 2 anos, eu acho. Vocês eram tipo a banda residente. Banda residente. É a banda de auditório, assim. E aí teve também um outro lance que é de auditório, que é aquele do... Como chamava? Jacaré Banguela. Tá. Também a gente fez, só que aí a gente já tava na fase do próximo álbum, que não lançou, que é o Agora é Tarde, que a gente lançou em 2020. Vocês lançaram meio que póstumo, foi depois, né? Lançaram só depois. Lançamos na pandemia. Tá. Né? Achei esse material por acaso e resolvemos lançar. E então, depois do Carro de Som, teve o Feira de Sexta, que é de 2013. Mas entre o Carro de Som e o Feira de Sexta tem o Agora é Tarde, que foi o que levou a gente pro Jacaré Banguela. E ele comprou a música Agora é Tarde para abertura do programa. E a gente parou de tocar lá no show. Cara, bom, com isso vocês têm um repertório grande de coisas pra fazer. E agora nós estamos gravando o próximo. Tá, já tem nome isso? Ainda não tem nome, já tem algumas canções gravadas já. Então, bom. Tem participação do Kiko, do Buena Onda e do Bill Bonato, porque eles sempre participaram do Sapo. São os membros secretos, né? Sim. Então o Bill Bonato do Nômade e o Kiko do Buena Onda, eles estão em algumas faixas. Agora, nesse repertório todo assim, o que a galera pede que vocês não podem deixar de tocar no show? Eu sei, Scatarrone, mas... Não, olha, mais? Carro de Som não pode faltar, Sapo Rastamém não pode faltar, Scataplá não pode faltar, Rude Boy não pode faltar, Feira de Sexta não pode faltar, tem alguém que gosta aqui. Feira de Sexta não pode faltar. Tinha algumas que não podiam faltar, mas a gente não toca mais, né? A sua sugestão de gravar um Operation Ivy foi sua, que tá no disco, uma versão em português de Sound System. A gente não toca, mas antigamente, até a gente parar de tocar na marra, não podia faltar no show. E assim, é legal você falar, porque assim, o Sapo tem muitas versões também, né? De som. Vocês tocam o som do Johnny Cash? Toca Johnny Cash, Beatles, Paralamas. O Paralamas a gente tocou a convite deles, a gente gravou. Qual do Paralamas vocês tocam? Foi La Bella Luna. Tá. Só que a gente fez Rocksteady. Mas foi convite deles. A gente achou assim, fechou o ciclo, né? A gente recebe um e-mail, na época a gente tinha um e-mail oficial, aquele e-mail do site e tal. E falou, fechou um ciclo, né? Recebeu convite para gravar um ciclo. Demais, né? O Paralamas é influencial. E gravamos o Chico Sainz em 2017, o Manguetown, com a participação do Horseman. A gente conheceu por acaso. O Horseman, o Gringo. O Gringo. Que toca com todo mundo. Holly Cook. Tá, ele é jamaicano ou inglês? Não, ele é inglês. Ele é inglês. Ele é inglês. Tá. Ele mora no agrupamento jamaicano. Ele é filho. É filho e tal. Talentosíssimo. Assim, sim. A gente conheceu no show do Monkey Giant. E aí rolou a parceria. Demais. Então, digamos que é isso aí. A gente fez outras gravações no meio do caminho que foram abandonadas. Se um dia eu achar, a gente lança. E, cara, depois desses 26 anos de rolê, como que você avalia o rolê atual das bandas de ska? E, claro, o que você opina, o que você pensa sobre um bloco de carnaval de rua focado em tocar ska? Isso é sensacional, essa pergunta. Começa pela primeira. Não podia faltar essa pergunta. Eu acho que isso era uma coisa inimaginável pra mim. Embora o Pipeto sempre falava, quando a gente criou esse carnaval, o Pipeto falava, tem tudo a ver carnaval com o ska. Mas quando a gente criou esse carnaval, era um anti-carnaval na nossa cabeça, na minha pelo menos, né? Era tipo um baile de carnaval punk, né? Quando eu vi que tinha virado um bloco e que não foi uma coisa pequena, isolada, para desconhecidos, para um grupo do alto escalão do rolê de ska, né? E sim, pro geral, eu acho assim, o Brasil ganhou um carimbo de ska. Um protocolo que fala, não, aqui tem bandas que sustentam uma cena que merece ser vista. Eu acho que isso, talvez, quando passar essa coisa de pandemia,
Talvez seja uma atração turística até. Pode ser, né? Né? Pode ser. Você vê o México, por exemplo, tem ska tocando em tudo quanto é esquina, assim, né? Sim, você não mexicana. Aqui também tem, mas lembra que a gente falava isso? Não podia falar que era ska se você era amaldiçoado, né? Um monte de banda tocava e não podia falar. Então é isso que eu acho. Eu acho que é um holofote, é um feito, e eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Agora, eu não acho que o ska é uma coisa de mainstream. Eu acho que é uma coisa de nicho, e as bandas pensando em nicho, pensando no meio do caminho, elas podem conquistar muita coisa no nosso país mesmo, com a condição que tem e com o que tem. Mas se pensar em mainstream, você vai gastar dinheiro e não vai conseguir nada. É isso que eu penso. Bom, 26 anos de guerrilha, né? Guerrilha. Você pode falar isso de boca cheia. Com Posso falar. certeza. A gente fez no Sapo, né? No Sapo. Eu toco desde 79. Precisamos entregar esses detalhes aí. Agora, o Sapo, tendo essa trajetória de quase 3 décadas, atravessou muitos momentos diferentes dessa cena, né? Sim. Quer dizer, quando vocês começaram, quem estava tocando com vocês? Das bandas de ska, né? É isso. Olha, eu vou falar do... legal. Vou falar do lançamento do EP, que foi o que levou a gente para a Radiola, né? Digamos. Nesse lançamento a gente tocou com os Camundongos. Mas essa cena já estava se dissipando. Quando eu conheci o Pipeta, a gente tocou com o Subtone. Era uma mistura de Subtones com os Camundongos. Mas a cena já estava se dissipando. Aí tinha os The Electrics, que era do Pipeta e do Asnésio. Tinha o Esquisitossomos. Tinha o Ochobones, que saiu que é a banda do Gralha. Que saiu o Gralha, do Bexiga. Sim. Tinha o Scaretones, um pouquinho depois. Sim. Que depois o tecladista toca com a gente hoje. Tá. Né? O Scuba, aliás, o Serginho teve uma passagem pelo Sapo. Eu lembro disso, é verdade. Em 2005, quando saiu o vocalista, ele entrou, assumiu, né, por um tempo. Nós fizemos bons shows com ele. O Clemente cantou também e o Machado. E eu tenho fita com isso gravado. Tá certo. É legal, vamos tentar ilustrar aí. Posso mandar. Tá, e aí as bandas da Ska Brasil e essas bandas, digamos que da segunda metade dos anos 90. Depois disso, que outras bandas, né? Fora as gringas, né? Que vieram pra cá. Mas vamos falar do nosso cenário, né? Mas as gringas a gente tocou com todas, né? Mini turnês, né? Uhum. Isso que foi muito legal. Isso deu muita bagagem. Eu agradeço também. Obrigado. Porque a gente fez Voodoo Blues Schools, Mustard Plug. Fizemos outros rolês, né? Mas a gente tocou com todas, né? Uhum. E na época do Calção a gente foi além, né? Grandes palcos, né? Isso foi muito legal. Isso é impagável, assim. Total. Então, ela foi uma senoide mesmo, né? Quando a gente começou, tava declinando uma cena, né? Aquela coisa da Paradox, né? Mas bandas da Ska Brasil mas aí eu tenho a cena que eu posso chamar a esquema radiola, né? Pum! Que essa cena ela vai até o Firebug, assim, eu acho. Tá. Mas nesse meio tempo, as bandas todas foram acabando com o Sapo. Sim. A gente tocou muito Firebug. E não tinha Scuba, não tinha Camundongos. E o Diabolik, tinha o Diabolik, Homesick. Vocês fizeram bastante show com as bandas da Ska Punk pra cacete, né? Sim. Diabolik, Homesick, é verdade. Thompsons, Grave. Era um cenário, né? Firebug já é comecinho dos anos 2000. 2003. Sei lá. Nessa época. É. Mas aí, Firebug, o Peixoto e Machado. A gente não... teve o festival que a gente tocou, né? Tocou o Sapo, o Peixoto e Machado, Babum. Nesse meio tempo o Babum se construiu como uma banda sólida, né? E da galera que tá hoje tocando aí? Você segue, você acompanha? Acompanho todas. Acompanha e produz algumas, junto com o Kiko. Tá. Né? O Guantas a gente produziu. Gravei o Sour Tequila um tempo atrás. O do Moreira, tem o Nilvo Krause. Quem mais? Super Shies. O Super Shies eu gravei também. E produzir o Guantas foi sensacional. Me surpreendi assim com a banda. Assim, quando os metais chegaram assim para gravar, eu falei, caramba, mano. Não vou vou trancar esse cara numa salinha, não vou deixar sair daqui mais. E o do Moreira surpreendeu também. Então,
além de estar no Sapo Band, a gente está produzindo outros artistas, né? Aí minha visão da coisa. O Sapo tem uma marca muito forte pelo fato de ser também do ABC. Né? Assim, é uma banda do... E isso muda tudo, assim, o olhar, né? Porque o Sapo, ele, na letra mais nonsense, que você encontrar do lado, ela tem um conteúdo proletário ali, sabe? Metalúrgico, assim. Porque assim, tá, Descatarrone é uma letra nonsense. Mas, meu, um cara sem dinheiro saindo de uma festa com os amigos, porque é o que tem pra fazer. ABC contagia, né, cara? Contagia. E vocês são uma gangue grande, né? Tem muitas bandas também lá no ABC. Tem bastante. Tem o Buena Onda, Babum, o Saori Tequila, que não tá tocando mais, tinha o Super Chais, o Iré, o Tropical Ska Combo, Sansantime. Saori Tequila. O Saori Tequila eu falei também, mas eles deram uma pausa, né? Sim. Que na verdade migrou pro Tropical Ska Combo, né? Tropical Ska Combo. Tocamos no Lollapalooza 2 vezes, né? Não no palco, né? Mas na Budweiser. Sim, fazendo os eventos. Vai dar pra pôr no release. Com certeza. O Lenny Kravitz abriu o Tropical Ska Combo. Genial. Mano, acho que é isso. É isso. Valeu, Bruno. A melhor despedida foi essa. A Lenny Kravitz abriu pra vocês.